Segundo libro de Crônicas, capítulo 29, versículo 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. Hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental. Entonces les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa del Señor, Dios de vuestros padres, y sacad lo inmundo del lugar santo. Porque nuestros padres han sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios. Le han abandonado, han apartado sus rostros de la morada del Señor y le han vuelto las espaldas. También han cerrado las puertas del pórtico y han apagado las lámparas. E não han queimado incienso, ni oferecido holocaustos en el lugar santo al Dios de Israel. Por tanto, vino la ira del Señor contra Judá y Jerusalén, y él los hizo objeto de espanto, de horror y de burla, como lo veis con vuestros propios ojos. Porque aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres están en cautividad a causa de esto. Ahora he decidido en mi corazón hacer un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que el ardor de su ira se aparte de nosotros. El segundo libro de Crónicas, en el capítulo 29, habla acerca de un rey llamado Ezequías. Este rey Ezequías empezó a reinar cuando él tenía 25 años. Pero antes de hablar sobre Ezequías, es importante hablar sobre el padre de Ezequías. El padre de Ezequías se llamaba Acaz. Y este rey Acaz hizo lo que era malo a los ojos de Dios. Él hizo cosas abominables a los ojos de Dios. Lo primero que él hizo fue cerrar las puertas de la casa de Dios. Él ordenó que las puertas de la casa de Dios deberían permanecer cerradas. Y él incitó al pueblo a adorar a un Dios pagano llamado Baal. En cada rincón de Jerusalén, él levantó un altar para Baal. E incitó a las personas a servir a Baal, a adorar a Baal. E ele chegou ao ponto de sacrificar a seus próprios hijos para ser queimados para Baal, como era costumbre em los pueblos paganos que adoravam a Baal. Eles sacrificavam a seus próprios hijos para Baal. Então ele hizo coisas abomináveis a los ojos de Deus. E porque ele cometeu tantas atrocidades, tanta abominação a los ojos de Deus, Deus lo entregou em las manos de seus enemigos. Los enemigos invadieron a Jerusalém e os enemigos levaram cautivos a muitas mulheres, niños. Muita gente foi esclavizada por los enemigos. E en el día de la angustia, en estos momentos difíciles, em vez de arrepentir-se, Acaz se volvió aún más orgulhoso, porque ele era um homem muito terco, muito orgulhoso, muito soberbio, e não quiso doblegar-se e reconhecer que se havia equivocado. Ele não se arrependeu. Ele foi aún mais infiel a Deus. E porque este homem foi aún mais infiel a Deus,
todo o reino foi destruído. Havia miséria, havia hambre, havia crises, havia esclavitud. O reino quedou destroçado. Acaz morreu e seu filho Ezequias começou a reinar. E a palavra de Deus mostra que com apenas 25 anos era um jovem. Era um jovem. E no primeiro mês de seu reinado, o primeiro que Ezequias hizo foi abrir as portas de la casa del Senhor que seu padre havia cerrado e repará-las. E é importante entender que lo primeiro que um presidente, um novo ministro suele hacer quando empieza su mandato é reunir a todos seus ministros e empezar a pensar em uma estratégia, porque se o país está em crise, este presidente empieza a falar com seus ministros e a buscar uma solução para os problemas econômicos. Uma nova política, uma estratégia econômica, pensa em fazer um acordo com algum país vecino para ajudar o comércio, para que entre a plata no país. Ou seja, que o novo presidente, quando empieza seu mandato, o primeiro que se preocupa é em buscar soluções para os problemas econômicos, militares, sociais. Pero vemos que lo primeiro que Ezequias hizo não foi reunir a seus ministros, não foi reunir a seus generales de guerra. Lo primeiro que Ezequias hizo foi abrir a porta de la casa del Senhor e repará-las. Porque Ezequias, a pesar de ser jovem, ele era sábio. E ele não queria cometer os mesmos errores de seu padre. Ele entendeu que a causa do fracasso do pueblo se devia a um fracasso espiritual. E que se ele queria restaurar o reino, se ele queria levantar o reino, se ele queria cambiar aquela situação, o primeiro que ele tinha que cambiar era o espiritual. Era restaurar a comunhão com Deus que havia sido rota. Porque se tu queres um ano de 2023 bendecido, tu deves entender que todo vai depender de tu vida espiritual. Porque nossa vida é um reflejo de como está nossa vida espiritual. Se nossa vida espiritual não está bem, nada em nossa vida estará bem. Por isso que Ezequias foi sábio. Ezequias dijo: lo primeiro que eu tenho que fazer é abrir a porta de la casa del Senhor, reparar as portas de la casa del Senhor, porque se eu não restauro lo espiritual, se eu não arreglo a comunhão com Deus que mi padre rompió, eu não tendré éxito em mi reinado. Então ele abre as portas de la casa de Deus e ele dá uma ordem. A ordem que Ezequias deu foi que entrassem na casa de Deus e limpiassem a casa de Deus. Então, como a casa de Deus estuvo cerrada durante muito tempo, se llenou de polvo, se llenou de basura. Então ele dá uma ordem que limpiem a casa de Deus. E mira o que aconteceu. Vamos a ler o versículo 16. Mira o que diz: entraram os sacerdotes al interior de la casa del Senhor para limpiarla, e sacaram al átrio de la casa del Senhor todas as coisas imundas que hallaram en el templo del Senhor. Entonces los levitas las recogieron para llevarlas fuera al torrente Cedrón. Ou seja que Ezequias dá a ordem: vamos a limpiar a casa de Deus. E os sacerdotes, que hicieron?
entraram em la casa de Deus e empezaram a sacar ¿qué? Toda a basura que se havia acumulado em la casa del Senhor. Porque Ezequias sabia que para que Deus habitara em aquela casa, em aquele templo, primeiro aquele templo teria que estar limpio. Esta palavra é muito importante porque Ezequias hizo esto en el primer mes de su reinado. E estamos en el primer mes del año. Lo primero que Ezequias hizo foi sacar toda a basura del templo de Deus. E lo que Deus quer mostrarte hoje é que tu eres templo del Espírito Santo. Pero para que Deus pueda entrar em tu vida e cambiarla completamente, primeiro tienes que sacar de tu coração, sacar de tu vida toda a basura. Sacar de tu coração todo aquello que não te hace bem, que não agrada a Deus. Há muita gente que guarda muita basura em seu coração. Há muita gente que sigue aferrada a seu orgulho. Nada te pode fazer mais dano que tu próprio orgulho. Nada pode hacerte mais dano que tu própria soberbia. Deseche esta basura de tu coração. Há gente que diz: não, bispo, é que o orgulho para mim é uma forma de enmascarar minha inseguridade, porque tu sabes que as pessoas mais soberbias são as pessoas mais inseguras. Quanto mais insegura é uma pessoa, mais soberbia a pessoa suele ser. Tienes que desechar este orgulho. De pronto eres uma pessoa que guardas rencor em tu coração. Tienes rencor hacia uma pessoa que te ha ofendido, que te ha hecho daño. Tu tienes que desechar esta basura de tu coração. Tienes que limpiar tu coração, porque el rencor es un veneno. Pero es un veneno, não é que hace daño al otro, hace daño a quien lo guarda, a quien lo tiene. El odio hace más daño a quien odia que a quien es odiado. Tienes que liberarte de esta basura, desechar esta basura. Lo que se hace se paga, lo que se siembra se cosecha, pero deje las manos de quién? De Deus. Deus vai fazer justiça. Deus sabe de todas as coisas. Nós apenas vemos a cara. Solo Deus conoce que o coração. Tu conoces aquela pessoa delante tuya, quando está em tu presença, pero e quando está lejos de ti, quando tu não la ves, tu não sabes o que aquela pessoa pensa acerca de ti, o que aquela pessoa habla acerca de ti, as intenções verdadeiras de aquela pessoa hacia ti. Pero Deus conoce. Deus escuta todo, Deus vê todo. Ele vê a cara e ele vê principalmente que o coração. E há pessoas que tu não entendes o porquê han salido de tu vida, que te digo, te puedo dizer, foi livramento de Deus. Foi Deus que sacou de tu vida. Há gente que se queda muito presa ao passado, principalmente nas parejas. Quando há uma discussão, o primeiro que a pessoa habla que é do passado. Ah, não, no passado tu me has hecho esto. Deseche o passado, deseche o orgulho, deseche o rencor, deseche as dúvidas, deseche toda a basura. Há que manter este templo como? Limpio, porque se este templo está limpio, vas a poder ter comunhão com Deus e Deus vai poder transformar toda a tua vida. Ezequias, no primeiro mês, limpiou a casa de Deus. E quando a casa de Deus estava limpa, Deus habitou naquela casa. E o reinado de Ezequias foi um dos mais prósperos de todos os reis em Israel. E este ano para ti será o melhor mês de tu vida. Pero neste primeiro mês, limpia tu templo. Todo o que não te edifica, todo o que te hace daño, todo o que não agrada a Deus, deséchalo. Mantém este templo limpio. Deus vai habitar em tu vida, e tu vida neste ano
vai cambiar em el nombre de Jesus.